Com a graça de Deus, nós iniciamos esse estudo sobre o cristão e a política. O que a Bíblia diz acerca deste tema tão importante e que muitas vezes é um tabu para muitos cristãos. Muitas pessoas acreditam que temas como religião, política e futebol não se discutem. Existe um ditado popular que diz isso: política, futebol, religião não se discutem. Na verdade, esse ditado é uma mentira do próprio Satanás. É claro que futebol é paixão e cada um tem o seu clube de coração, e tem aqueles que não torcem, mas a religião, cada um tem a sua, sim, mas sabemos que há um só caminho, uma só verdade e a vida, que é o Senhor Jesus Cristo, um só caminho que nos conduz à salvação. E no que se refere à política, quando o assunto é negligenciado por nós, quando nós não nos atemos para um tema tão importante e não escolhemos os nossos representantes, nós deixamos que outras pessoas escolham por nós. Quando a pessoa ela rejeita o assunto político por não gostar ou por não acreditar, quando ela não se interessa, ela deixa que o assunto seja cuidado por aqueles que se interessam. Arnold Joseph Coyne disse que o maior castigo para aqueles que não se interessam por política é que serão governados por aqueles que se interessam. E essa é uma grande verdade. A pessoa não se interessa, ela está no direito de não se interessar, de não gostar, mas ela certamente será governada por pessoas que se interessam, e pode ser um grande castigo. Quando ela deixa de exercer a sua cidadania, outro exerce em seu lugar. E assuntos tão importantes que são tratados no Congresso Nacional, nas esferas estaduais e municipais também, leis e temas de relevância para a sociedade, muitas vezes são aprovadas e são benéficas, mas alguns projetos são encaminhados até as casas legislativas e eles vão contra aquilo que nós entendemos, nós cristãos entendemos como sendo correto, como sendo os valores a ser preservados, os valores da família, os valores daquilo que é o conservadorismo, que há milênios nós acreditamos e mantemos na nossa sociedade judaico-cristã. É muito importante que você se conscientize, você saiba que temas importantíssimos estão sendo tratados nas esferas municipais, estaduais e nacionais. E se não tivermos pessoas de boa índole, pessoas corretas, justas, pessoas que prezam pelos princípios bíblicos, defendendo as causas importantíssimas, nós ficamos à mercê de grupos que apresentam leis e projetos que destroem a sociedade, destroem a família, destroem os valores cristãos que nós temos que preservá-los. Eu gostaria de ler com vocês Provérbios capítulo 29, versículo 2. Provérbios capítulo 29, versículo 2. Provérbios capítulo 29, versículo 2. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Ou seja, quando o justo governa, o povo se alegra, o povo fica feliz. Mas quando o ímpio domina, quando o ímpio governa, o povo padece, o povo suspira, o povo sofre. E se nós analisarmos o cenário político brasileiro, o povo tem sofrido, o povo que é batalhador. Vivemos em um país cujo solo é muito fértil,
um país rico em biodiversidade, um país que tem um clima favorável para a agricultura, um país livre de desastres naturais, um país pacífico que não se envolve em guerras, em conflitos, mas que tem tantos problemas estruturais de ordens diversas, porque fomos mal representados muitas vezes. Tivemos representantes os quais não tinham nenhum compromisso com Deus, com a verdade, com a preservação de valores corretos, e com isso o povo sofre. O povo é reflexo de seu governante e vice-versa. Dizem que o povo tem o governador, o governo que merece, e aqueles que se esquivam de escolher, eles estão deixando nas mãos de outras pessoas que podem escolher mal, como tantas vezes já escolheram mal, e depois o povo que sofreu bastante. A quem interessa as pessoas ficarem alienadas e não entenderem de um assunto tão importante como a política? A quem interessa a ignorância, o desconhecimento da população? A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. O povo sofre por falta de conhecimento em todas as áreas. É interessante para Satanás que o povo fique na ignorância acerca da política, pois um povo ignorante é massa de manobra, principalmente para os governantes de má índole, que conseguem manipular o povo com facilidade. Mas nós fomos chamados à luz, fomos chamados para examinar tudo e para adquirir conhecimento. E temos um Deus que nos oferece a sabedoria. A palavra de Deus diz que devemos buscar a sabedoria, e Deus dá sabedoria a todos aqueles que o pedem. Peça sabedoria para que Deus te ilumine em todas as áreas, em uma área tão importante como essa também, que é a política. Vamos ler o livro de Juízes, capítulo 8, versículo 30. Juízes, capítulo 8, versículo 30. Juízes, antes de Israel ser governada por reis, os líderes eram os juízes. E aqui nos fala sobre um juiz chamado Gideão, que também era conhecido pelo nome de Jerubbaal. Gideão foi o governante máximo da nação de Israel. Juízes capítulo 8, no versículo 30, e teve Gideão 70 filhos que procederam dele, porque ele tinha muitas mulheres. Gideão tinha muitas mulheres, concubinas, e ele teve um total de 70 filhos. E ele estava já em idade avançada quando ele faleceu. Versículo 32. Juízes 8, 32. E faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Abisritas. Muito bem, Gideão era o governante de Israel, era o líder máximo da nação. Ele teve 70 filhos, e quando estava bem idoso, ele faleceu. E após a sua morte, um de seus filhos, chamado Abimeleque, procurou seus irmãos para conversar, porque Israel ficou sem um governante. Aquele que governava havia falecido, Gideão havia falecido. Então Abimeleque tomou a iniciativa de reunir os seus irmãos para decidirem quem seria o novo governante, o novo juiz. Se haveria apenas um juiz, ou se eles formariam um
governo cooperativo, se todos os irmãos governariam ao mesmo tempo. Veja só como foi a conversa em Juízes capítulo 9, a partir do versículo 1. Abimeleque, filho de Jerubaal, que era o nome também de Gideão, e Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é o melhor para vós? Veja a proposta. Qual é o melhor para vós? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então Gideão havia morrido, e Abimeleque chamou os seus irmãos e fez essa proposta. E agora, quem vai governar sobre a nação de Israel? Nós, os 70, em conjunto, ao mesmo tempo, ou um de nós apenas? E ele pediu para que se lembrassem que ele, Abimeleque, era também um irmão legítimo deles. E veja só o que os irmãos disseram a ele, reconheceram sim Abimeleque como sendo um irmão legítimo. Versículo 3: então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou para Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. Eles tinham, todos os irmãos tinham a possibilidade de promoverem uma eleição para decidirem quem seria o novo governante, o novo juiz. Eles poderiam buscar formas de decidir se seria um governo cooperativo entre todos ou alguns irmãos, ou se apenas um deles seria o novo governante. Mas, como vocês verão, ninguém se interessou para assumir o lugar de Gideão que havia falecido. E eles então presentearam Abimeleque. Versículo 4: e deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com eles alugou Abimeleque os homens ociosos e levianos que o seguiram. Abimeleque ganhou presentes, ganhou peças de prata de seus irmãos. E ele, com isso, contratou homens levianos, homens maldosos, homens ímpios, mercenários, contratou para que trabalhassem com ele e para que depois promovessem uma grande carnificina. Veja que Abimeleque sugeriu aos irmãos quem quisesse governar, quem se disporia a ser o novo juiz. Alguém se interessaria para governar Israel? Eles tiveram a opção de decidir, de escolher quem seria o novo governante, mas eles estavam inclinados a escolher o próprio Abimeleque. Certamente eles conversaram, eram 70 irmãos, e agora precisamos de um governante. Ninguém quis, ninguém se interessou, ninguém quis governar, ninguém quis saber de política. E quando alguém não quer saber de política, acaba sendo governado por quem quer saber de política. Ninguém se interessou. Não quero saber disso não gosto de política. Um não gostava, o outro também não. Os 70 não gostavam de política, não se interessavam. Então, Abimeleque se interessou, e veja que ele se tornou juiz. E olha só o que ele fez no versículo 5: e veio à casa de seu pai a Ofra e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal,
ficou porque se tinha escondido. Ninguém se interessou pela política, ninguém quis governar. Abimeleque quis. Os bons, certamente, muitas pessoas boas haviam entre os 70 homens, homens justos, pessoas de Deus, pessoas de caráter, pessoas corretas, mas que não se interessaram pela política. Abimeleque se interessou, e pelo motivo de somente ele se interessar, ele se tornou o novo juiz de Israel, tendo governado por 3 anos. E qual foi a primeira medida que ele tomou? Ele matou os seus irmãos. Ele matou os 70 irmãos sobre uma pedra. Nós falamos há pouco que aqueles que não se interessam pela política são governados pelos que se interessam e são castigados por eles. A citação de Arnold Joseph Toynbee: o maior castigo para aqueles que não se interessam por política é que serão governados pelos que se interessam. É um grande castigo. Aqueles 70 homens foram castigados. Ninguém se interessou, ninguém se conscientizou sobre a importância política, e eles foram mortos pelo próprio irmão Abimeleque. E a palavra nos diz que sobrou apenas um deles, um dos irmãos, Jotão. Ele sobreviveu porque havia se escondido. E olha só o versículo 6, Juízes 9:6. Então se juntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a Bet-Milo, e foram e levantaram Abimeleque como rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. Além de um juiz, ele foi proclamado rei, mas não foi ungido por Deus. Ele foi levantado pelo povo, por aqueles homens que ele contratou, homens levianos, homens mercenários, que ele contratou com o dinheiro, com a riqueza que ele ganhou dos seus irmãos, que depositaram a confiança nele, que não quiseram saber de política, que foram mortos. E Abimeleque se tornou um rei, um falso rei em Israel. E Jotão, o único irmão sobrevivente, analisando essa situação, ele fez uma parábola, inspirado por Deus, em alta voz. Ele contou uma parábola que é muito importante que todas as pessoas, todos os cristãos se atentem para essa parábola, para o significado dela e para o que ela representa nos dias de hoje. Uma parábola contada há muitos séculos, mas é muito atual, é atualíssima. Juízes 9, versículo 7. E dizendo a Jotão foi este, e pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz e clamou e disse-lhes: ouvi-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós. Então Jotão ficou indignado que o seu irmão, aquele assassino Abimeleque, cruel, tirano, ele foi proclamado rei em Israel. E Jotão foi até a Siquém, a mesma cidade que proclamou Abimeleque como rei. Em alta voz, Jotão subiu em um monte e contou esta parábola. Versículo 8: foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria alapudar sobre as árvores? Muito bem, então as árvores da floresta se reuniram e queriam um novo rei, e propuseram o reinado à oliveira primeiramente. Oliveira, reine sobre nós. Mas a oliveira não quis deixar ali o seu conforto, deixaria eu a minha gordura, e ela se recusou a reinar.
ela não se interessou pela política. Então, as árvores fizeram uma proposta agora à figueira. Veja no versículo 10. Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? A oliveira se recusou a reinar. A figueira também se recusou a reinar. Ela também não se interessou por política. Duas árvores muito boas, duas árvores das quais nós nos beneficiamos bastante, mas a oliveira não quis saber, tampouco a figueira, e fizeram uma proposta a uma terceira árvore, a videira. Versículo 12. Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: deixaria eu o meu mosto que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores? Outra vez a recusa. Primeiramente a oliveira não quis saber de política, não quis reinar, não quis se envolver. A proposta à figueira também se recusou, não se interessou. Propuseram então a videira, que também se recusou. Quando os bons se recusam, sobra para quem? Para os maus. A proposta foi feita primeiramente para os bons, para as boas árvores. Uma a uma elas foram se recusando. Como os 70 irmãos de Abimeleque, todos se recusaram. E quem assumiu o governo de Israel? Aquele que era mau, Abimeleque. E a parábola continua. Agora, a proposta não era mais para uma árvore frutífera, uma árvore bela, mas sim, a proposta agora era para o espinheiro. Então, versículo 14, Juízes 9, 14. Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro, que consuma os cedros do Líbano. Veja que a oliveira se recusou, a figueira também, a videira também, mas o espinheiro se interessava por política. O espinheiro, ele governou aqueles que não se interessavam pelo tema. Eu não me envolvo com política, eu não gosto de política. Você pode ser governado pelo espinheiro, então. Se os bons não se envolvem, os maus dominam. E o espinheiro, ele prometeu: se tudo não sair conforme a minha vontade, sairá fogo do espinheiro e vai consumir todos os cedros do Líbano. O espinheiro era tirano, era cruel, era um líder perverso, que não pensava no bem-estar das outras árvores. Assim são os líderes gananciosos que pensam somente em si próprios, que não pensam no bem-estar da população, mas querem tirar proveito, são corruptos e não prezam pelos bons valores da família, valores cristãos, valores esses que preservamos desde os tempos bíblicos e que têm sido invertidos na nossa sociedade, têm sido corrompidos. Se os bons não assumem as posições de liderança, se os bons não se posicionam, os maus ganharão destaque. Se nós não entendermos este tema, que é tão importante, vamos deixar nas mãos daqueles que são maus, daqueles que são tiranos também, daqueles que são cruéis, daqueles que não têm compromisso com a verdade, daqueles que não têm compromisso com a palavra de Deus. Martin Luther King, um pastor,
e ativista político também, ele disse: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Não é o grito dos maus o mais preocupante, mas é o silêncio dos bons. Enquanto os bons se calam, enquanto os bons não se posicionam, os maus vão dominando o cenário político, seja em esfera municipal, estadual ou federal. E se os maus se sobressaem e predominam, nós não temos como barrar certos projetos de lei que agridem a família, que destroem os valores que tanto prezamos e que perseguem a propagação da palavra de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, de uma forma ampla. O próprio Deus instruiu e nos instrui através de sua palavra a escolhermos líderes que nos representem com justiça, com santidade, com sabedoria. O próprio Senhor nos dá essa orientação em Deuteronômio, no capítulo 1, versículo 13. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 13. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 13. Tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados entre as vossas tribos, para que os ponham por vossos cabeças. Quem que mandou que fossem levantadas pessoas no cenário político para governar o povo com sabedoria, com inteligência, com a direção de Deus? Foi o próprio Deus que deu essa ordem. É o próprio Deus que nos orienta a entendermos sobre política, a conhecermos as pessoas, as vertentes políticas, as correntes, o que a direita pensa, o que a esquerda pensa, o que nós, como cristãos, pensamos. Nós devemos conhecer as plataformas políticas, as propostas, a filosofia de cada pessoa, de cada candidato, porque a própria palavra nos orienta a escolhermos pessoas santas, sábias, inteligentes, honestas, para que sejam colocadas por cabeça, para que sejam escolhidas para liderar, para governar o povo. E se nós não fazemos essa escolha, nós que somos cristãos, não escolhemos corretamente, aqueles que não são cristãos vão escolher por nós. Se nós não entendemos que esse tema é tão sério e não nos posicionarmos diante disso, aqueles que não têm compromisso nenhum com a palavra de Deus vão escolher por nós, vão escolher em nosso lugar, infelizmente. Provérbios capítulo 28, versículo 2. Provérbios capítulo 28, versículo 2. Por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas por virtude de homens prudentes e sábios, ela continuará. Então, existe muita transgressão na terra, existe muita corrupção, existem muitas pessoas desonestas, injustas, perversas, cruéis, ímpias, mas por virtude de homens prudentes e sábios, a terra continua. A terra pode ser destruída, devastada por governos que não têm compromisso nenhum com a verdade, com aquilo que é correto, com pessoas que não têm Deus em seu coração. A terra sofre quando os governantes não têm uma aliança com Deus e não seguem os preceitos divinos. Por outro lado, por virtude de homens prudentes, por pessoas que se baseiam na palavra do Senhor e que tomam atitudes pensando naquilo que é certo, que é correto, a terra prospera. E quem que escolhe os governantes? É Deus que escolhe os governantes?
Ou é o povo que escolhe os governantes? É o povo que escolhe. São as pessoas. Deus nos deixa a orientação para escolhermos de forma correta. Deus nos manda entendermos sobre esse tema. Se Deus disse para escolher pessoas corretas, santas, justas, como você vai escolher sem conhecê-las? Como você vai escolher dizendo que não gosta de política, que não quer saber de política mesmo? E se fazemos isso, estamos contrariando a própria vontade de Deus. Se foi Deus que nos mandou escolhermos as pessoas certas, se eu digo que eu não me interesso por isso, eu estou desobedecendo o próprio Deus e a sua palavra. E eu estou agindo como a videira que não quis saber, a oliveira que não quis saber, a figueira que não quis saber, e aí o espinheiro domina. Como os 70 irmãos de Abimeleque, que não se interessaram por política, e Abimeleque se interessou. E como prêmio aos irmãos, ele matou a todos, com exceção de um, de Jordão, que se escondeu. E assim o povo perece, padece, morre nas mãos daqueles que são maus, porque os bons não escolheram de forma correta, os bons não se posicionaram. Então, os maus foram premiados. Se você que é bom, se você que é uma pessoa justa, se você que é uma pessoa santa, não se posiciona, não escolhe, não se conscientiza politicamente, você está premiando os maus. Você está entregando de bandeja o poder nas mãos dos maus. E como agradecimento, eles trarão a destruição, a desgraça, a morte, as pragas, o pecado, um país de desordem, um país de regresso, em vez de ordem e progresso. Provérbios 28:15. Como é o dominador e o faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. Como um animal feroz, que não tem pena de sua presa, um urso faminto, um leão brandidor, que devora, que ataca, que destrói a sua presa sem o menor sentimento de dó, de pena. E assim é um político que explora o seu povo, que corrompe a sua nação, que não se importa com o amanhã do povo, das pessoas que depositaram nele a confiança, pois ele não tem compromisso nenhum com Deus, com a verdade, não tem o Espírito Santo para cobrá-lo, para incomodá-lo quando ele está no pecado. O Espírito Santo é que nos convence do pecado. Quando você que é justo, é santo, peca, o Espírito Santo te cobra, te convence. Mas aquele que não tem o Espírito Santo, ele não se convence do pecado. Então ele tem prazer no pecado, continua pecando, continua maltratando o povo. Ele não tem compromisso com o povo, ele tem compromisso com ele e com os seus aliados. E o povo sofre. E o país, de uma forma geral, quando é mal governado, caminha para a destruição. Mesmo um país tão rico como nós, tão abençoado, mas se for mal governado, ele caminhará cada vez mais para a destruição, para a tragédia. Nós temos tantos problemas no país, um país que teria sido muito melhor se tivesse sempre a conscientização no meio do povo de Deus, de escolher de forma correta, de analisar o cenário político, de não ficar alheio, de não ser alienado a questões tão importantes, premiando aqueles que são maus. É momento de nós nos posicionarmos, é momento de nós escolhermos e não deixar que escolham no nosso lugar. Provérbios 28:16. O príncipe falto de inteligência também multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza prolongará os seus dias. Então o governante que não age com inteligência, ele multiplica as opressões. Aquele governante que não tem a sabedoria de Deus, ele vai oprimindo, ele vai deixando que a situação de seus liderados
piore cada vez mais. Mas o que aborrece a avareza, ou seja, aquele governante honesto, aquele governante altruísta, que pensa em ajudar o próximo, que abre mão, muitas vezes, de fazer algo para si, de seu conforto, de sua família, em prol do próximo. Quando somos governados por pessoas justas, a terra, ela descansa. E esses líderes, eles fazem com que haja paz na nação, sentimento de segurança, com que as famílias sejam preservadas, com que aquilo que é justo continue sendo justo. Não podemos chegar em um tempo em que o certo passa a ser o errado, e o errado agora é considerado certo. Para muitos na sociedade, hoje se aplica essa inversão de valores. O que é certo se tornou errado, e o que é errado se tornou certo. Mas a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus permanece para sempre. O que é errado sempre continuará sendo errado. O que é certo sempre continuará sendo certo. Nenhuma filosofia, nenhuma ideologia de Satanás vai mudar essa realidade. Dizem que a Bíblia está ultrapassada, que a Bíblia precisa ser atualizada, que somos pessoas retrógradas, que vivemos na idade da pedra. Nós vivemos com valores que dão certo, que foram criados pelo próprio Deus. Deus sabe todas as coisas. Deus criou a humanidade. Deus nos fez. Deus nos formou. Deus nos orienta acerca daquilo que é certo e errado. Não é alguém que chega agora no mundo e quer dizer que tudo deve ser mudado, tudo deve ser alterado para uma nova era. Essa nova era nada mais é do que a preparação para o fim, para a chegada do anticristo, para o fim dos tempos. Nos aproximamos do fim dos tempos, da volta do Senhor Jesus. Em um momento em que o amor de muitos tem se esfriado, a fé de muitas pessoas tem se esfriado também. Pessoas que estavam na verdade têm se encaminhado para a mentira. Mas Deus ainda conta com pessoas honestas, pessoas santas, pessoas preparadas, pessoas que têm compromisso com Ele e compromisso com a verdade, e que se conscientizam sobre um tema tão importante. Política. Política se discute sim. Política, devemos falar sobre isso sim. Se nós não nos interessamos sobre um tema de tamanha relevância, seremos governados por quem se interessa, e muitas vezes por pessoas levianas, por pessoas más. Provérbios 29:4. O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de subornos a transtorna. Pessoas e grupos políticos historicamente ligados à corrupção, a escândalos, e que a todo momento tentam se perpetuar no poder, tentam ir e voltar no poder a todo custo, não se importando com a verdade, manobrando os meios judiciais. Mas nós conhecemos, nós temos o senso crítico, nós fazemos a análise, nós nos inteiramos e não somos enganados. Um povo que não tem conhecimento é enganado, e o povo sofre por falta de conhecimento. Mas um povo que estuda, um povo que se atém àquilo que é verdade e discerne a verdade da mentira, um povo instruído não é enganado. E o povo de Deus não pode ser um povo sem instrução. O povo de Deus deve buscar a instrução, o conhecimento, a graça, deve se abastecer de conhecimento cada vez mais. Salmo 33, versículo 12, diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Feliz é a nação que tem Deus como Senhor. Feliz é a nação que preserva a palavra de Deus, os princípios bíblicos. Feliz é a nação que considera aquilo que é certo e rejeita aquilo que é errado. Rejeita a inversão de valores, ideologias diabólicas
que têm sido implantadas nas escolas, fazendo com que as criancinhas desaprendam na escola aquilo que aprenderam em casa. Elas aprendem em casa o que é correto, elas aprendem na igreja aquilo que é correto, e na escola elas são ensinadas de forma contrária, o que é tão perigoso, o que é diabólico. Você que é pai, mãe, tem tanto zelo na instrução do seu filho, na instrução dos seus netos, e às vezes a escola está até sem o consentimento dos pais, ensinando tudo aquilo que é errado. Tudo aquilo que você diz que é errado, a escola diz que é certo. Tudo aquilo que você diz que é certo, a escola diz que é errado. Estão tentando manobrar a mente, manipular a mente das crianças e da população toda, de modo geral. Nós não podemos nos calar. Se interesse por esse tema, pela política, se posicione. Não fique neutro em questões tão importantes. Questão, eu não sou nem desse lado, nem daquele lado. Nós precisamos nos posicionar, precisamos ter lado, precisamos saber escolher. Na religião você fica em cima do muro, tanto faz ser cristão, ser muçulmano, ser judeu, ser ateu, não é tanto faz. O que a Bíblia diz? Que há um só caminho, uma só verdade, uma só vida. No âmbito religioso, você não fica em cima do muro, nem deve ficar em cima do muro. Na política também não. Se você fica em cima do muro, tem alguém do lado errado lá trabalhando, que não está em cima do muro, não está neutro. Se nós nos calamos, nós que somos bons, os maus vão falar, os maus vão dominar. Que você possa se informar, se esclarecer, exercer a sua cidadania, que você possa sempre analisar o contexto, analisar o que cada um pensa, o que cada candidato acredita, prega, a sua vida, que compromisso ele tem com Deus ou não tem compromisso com Deus e com os valores cristãos. Devemos escolher as pessoas certas, que representem aquilo que nós acreditamos. Você acredita em Deus, você tem os princípios bíblicos como sua regra de fé, você é uma pessoa que segue a palavra de Deus. Quem tem que representar você? Pessoas que são como você, pessoas que também são de Deus, pessoas que também seguem os princípios cristãos, pessoas que rejeitam aquilo que é errado, que abominam o pecado, pessoas que preservam os valores judaico-cristãos, os valores bíblicos, os valores que há séculos dão certo na nossa sociedade, o valor da família, de pai, mãe, marido, mulher, de seus filhos, os valores que o próprio Senhor nos ensinou. O Senhor, quando formou o homem e a mulher, e disse para que eles crescessem, formassem família, e hoje querem destruir a nossa família. Não podemos deixar, temos que impedir. Se você que sabe a verdade se calar, os maus vão dominar. Fale, se posicione, exerça a sua cidadania. Tenha certeza que Deus vai te usar. Como a verdade já foi revelada a você, agora você é um portador dessa verdade às pessoas que ainda não a conhecem. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Fique em paz. Peça sabedoria para que Deus te instrua cada vez mais. Que Deus te abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus.